Olá, gente. Boa noite para quem conseguiu chegar. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem vai ver isso aqui no futuro. Essa aqui é a nossa aula 3 do curso de Python para competições de programação. O assunto que veremos hoje é estruturas de decisão, em especial estruturas condicionais. Fazer alguns esclarecimentos. Eu estou testando essas ferramentas, qual que eu utilizo, qual que eu deixo de utilizar. E hoje eu estou utilizando uma ferramenta chamada rstream.io, que ela transmite simultaneamente para várias plataformas. Então eu estou transmitindo essa aula de hoje para o Twitch, tá? twitch.tv/adorilson e para o canal no YouTube. Então aí, quem prefere um, quem prefere o outro, tem essas duas opções. Tá? Vai ter uma diferença do layout aqui em relação às aulas passadas, né? Aulas um e 2, que quando eu for transmitir o slide ou transmitir a minha tela, eu não vou ter a figurinha da imagem com o meu rostinho, e depois vocês me digam o que vocês preferem, se vendo a minha cara ou se preferem não me ver, que aí a gente vê como é que faz nas outras, tá? Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela, então, para a gente começar o conteúdo da aula. Então tá aí, aula 3, estruturas de decisão. Assim como toda linguagem de programação, né, pelo menos que utiliza o paradigma procedural ou procedimental, como é o caso do Python, ele possui estrutura de controle. Né? O que a gente viu nas aulas passadas? Instruções em que os comandos aconteciam sempre de cima para baixo e cada comando era executado uma vez e necessariamente uma única vez. Só que é extremamente comum a gente precisar fazer algum desvio no fluxo de execução, ou seja, chega a algum ponto de execução e a gente executa um ou outro código. Para isso a gente vai utilizar uma estrutura de decisão, ou a gente tem que repetir alguma instrução. Para isso a gente vai utilizar uma estrutura de repetição. Então, estruturas de controle, elas permitem, né, controlar o fluxo de execução das instruções em um algoritmo. Estrutura de decisão permite controlar a execução ou não de um bloco, de uma instrução ou bloco de instruções. Estruturas de repetição permitem controlar a repetição de uma instrução ou bloco de instruções. Então, estrutura de repetição simples, né? É o if, que existe em toda a linguagem de programação, né? Que aí ela executa ou não executa, de acordo com uma condição, uma instrução ou um bloco de instrução, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, um if, é a palavra reservada da linguagem, e aí, após o if, eu vou colocar alguma condição, né? Ou seja, eu vou comparar, vou avaliar alguma situação, verificar se o número é maior do que o outro, se é para ir para a esquerda ou para a direita. De acordo com essa condição, eu vou ou não fazer o que está dentro desse bloco aqui, né? Veja que eu tenho aqui duas linhas que elas estão alinhadas mais à direita do if. Isso aí é o que define o bloco, tá? Para quem conhece outras linguagens, definição de bloco em outras linguagens, ela é feita normalmente com chaves, abre e fecha chave, ou alguma outra palavra indicando que está abrindo e fechando um bloco. No caso de Python, ele utiliza indentação, esse espaçamento aqui entre o início da instrução, o início dos caracteres aqui do código propriamente dito, e a margem, né, e o alinhamento aqui da margem. Para quem está já acostumado com outras linguagens, isso é um pouco estranho, né? Porque muitas vezes você está acostumado a escrever um código sem se preocupar com isso. E aí Python usa justamente isso para delimitar bloco, né? Isso é estranho, mas tem a ver com a questão de Python ser pensado de forma que fosse o código, né? Isso é uma garantia a mais de que o código vai estar melhor escrito ou melhor fácil para a gente ler.
tá? Porque é muito ruim você pegar um código e a indentação não está adequada. Então, a questão da indentação, mesmo que você tenha uma linguagem que ignora a indentação, é bom a gente utilizar. Como o Python preza por ser um código limpo, fácil de ler, eles utilizaram isso aí também como definição do bloco. Então é o que serve para tem esses dois propósitos, né? Deixar o código mais limpo, a indentação, e no caso do Python também utiliza como delimitador de bloco e não tem outras coisas, outras instruções a mais para você delimitar esse bloco. E aí veja que eu coloquei aqui embaixo, né? Instrução que será sempre executada. Independente da condição aqui do if, essa instrução aqui de baixo vai ser sempre executada. Como que a gente sabe disso? Vejam que o i da palavra instrução lá de baixo, ela está na mesma coluna do i do if lá de cima. Então, isso é que a gente sabe que essa parte aqui de baixo, a gente diz que está fora do if. Ok? Essas condições, né, que a gente coloca ali no if, elas frequentemente vão utilizar ali algum operador lógico ou relacional. E esses operadores relacionais vão relacionar duas coisas, fazendo comparações, verificando se duas coisas são iguais. A gente usa o operador de igualdade, que são dois sinais de igual. Lembrando que só um sinal é atribuição. Diferente, né? Então a gente vai utilizar uma exclamação e um sinal de igual para saber se alguma coisa é diferente. E alguma coisa de ordem, ou seja, o que vem antes, o que vem depois, o que é maior, o que é menor. Então eu tenho aí o sinal de maior, que verifica se uma coisa é maior do que outra. Sinal aí de maior igual, menor e menor igual, né? Que diz aí se, o último aqui, se duas coisas são iguais ou o primeiro, né, o que está mais à esquerda, é menor do que o que está à direita. Tá? E a gente tem também depois os chamados aí operadores lógicos, que realizam operações lógicas com conjunção, que é o AND, disjunção, que é o OR, e negação, que é o NOT. Outra característica legal de Python, né? Para quem vem de outras linguagens, esses operadores eles são caracteres. Às vezes é um i comercial ou dois i comercial. O not é uma exclamação. O or são barras. Python, de novo, pela questão de ser fácil de ler, pela questão de ter legibilidade, está utilizando palavras, né? Palavras em inglês, mas são palavras que ficam muito mais fácil, muito mais agradável você ler um código onde você tem um end do que quando você tem uma barra ou um or, né? Um comercial ou uma exclamação. Então o código em Python ele é mais agradável de ser lido, tá? Bom, isso é tudo que a gente precisa saber para tá aí alguns exemplos lá do URI. Então eu peguei aí um exemplo extremamente trivial, tá? O URI 2109, que o nome dele, né, sucessor par. Para se preparar para os outros problemas, né, vamos fazer um teste. Dado um número x, retorne o menor número par, que seja maior do que esse número x que foi lido. Um exemplo de entrada, né? A entrada é 1 para a saída ser 2. Se a entrada for 2, a saída vai ser 4. Por quê? Porque é o menor número par maior do que x. Então, maior do que 2 par é 4. Tá? Então, vamos ver lá no URI como é que ficaria este exemplo. Bom, então tá aí, né? Para se preparar para os problemas, vamos fazer um teste. Dado o número x, retorne o menor número par maior do que x, né? A entrada, uma linha contendo o número 0 menor do que x e x menor do que 10 elevado a 7. O que a gente vai fazer com isso aqui, com essa informação aqui, 10 elevado a 7? Nada, né? Não se preocupar com isso. A saída é uma linha contendo a resposta do problema, tá? A forma trivial de fazer isso aqui era com um if, um negócio que a gente vai ver já já, que é um else. Só que é legal a gente exercitar aqui um pouco a cabeça
e tentar fazer isso aqui sem utilizar else. Então, o que a gente pode fazer? Bom, se esse número x ele for um par, então a gente vai ter que somar com 2. Se ele for ímpar, a gente só soma com 1. Somar com 2 é a mesma coisa também, se você pensar, que somar com 1 duas vezes. Então, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode considerar que o próximo, tem uma variável próxima aí. Se o próximo não for par, então eu vou fazer o próximo igual a ele mais 1. E aí eu vou mandar imprimir o próximo. Essa é a ideia, tá? Como é que eu verifico isso aqui? Se o próximo não é par. Lembra da primeira aula, resto da divisão. Quando é que um número é par? Quando o resto da divisão dele por 2 é igual a 0. Então eu posso fazer assim, ó. Se... Opa, 2 não, aqui 0, né? Se 0. Se isso aqui for par, então eu não iria somar. Mas se ele... Eu quero somar se ele for... não for par, né? Se ele não for par, então significa que o resto da divisão vai ser diferente de 0. Como neste caso, o único diferente de 0 que cabe aqui é 1, então eu posso fazer assim. Se o próximo por 2 é igual a 1, ou seja, ele é ímpar, então eu somo de novo, mais uma vez. Sempre vou somar e depois verifico se eu preciso fazer uma nova soma. Então vamos executar isso aí. Tá? Eu coloquei aqui embaixo a execução. Executa. Ok. Colocar 1, porque é o exemplo que ele tem lá, a saída for 2. Né? E se for 2, a saída vai ser 4. Certo? É legal esse exemplo, porque a gente pode fazer ele, um exemplo simples desse, a gente já pode fazer ele de outras formas também. Aqui eu fiz a soma, depois tentei se o próximo já não era par. Mas eu também poderia fazer o seguinte, poderia deixar essa soma para o final. Em vez de eu testar o próximo já, eu poderia testar se o número é par. Posso fazer assim. Eu vou ter que somar duas vezes. Então eu digo que o próximo é próximo mais 1. E esse próximo aqui, coloco para cá. Poderia fazer assim. Só que veja que ele já está me dando um alerta aqui, né? Está dizendo que o nome não está definido. Eu vou executar, de qualquer jeito. Tá? Na verdade, tem uma coisa interessante aqui. Ó. Se eu executo, por isso que eu tenho que executar várias vezes, tá? Se eu executo e coloco 1, essa condição aqui da linha 3, ela não vai ser verdadeira. Ela vai ser falsa. Porque 1 dividido por 2, o resto da divisão é 1. Certo? O resto da divisão é 1. Porque ele é ímpar. Então ele não vai entrar aqui, vai vir direto para cá, e essa linha vai ser executada, e teremos o resultado 2. Tá? Podemos enviá-la por URI, podemos enviar a resposta como certa. Vamos ver. Temos que testar de novo. E se a gente coloca 2, o que ele vai dizer? Vai dizer aqui, ó, próximo não está definido, ó, na linha 4. Tá? Que era o que ele estava me dizendo aqui. Tá? Então veja que também é uma característica, né, do Python, por ela ser uma linguagem interpretada, né, em termos de execução, ela não é compilada previamente. Ela só avalia isso aqui quando de fato entra lá dentro. Por isso que a gente tem que testar as várias possibilidades. Neste caso, eu teria que fazer o seguinte. Teria que inicializar com 0. Não, na verdade, o que eu quis colocar aqui é x mais 1. E aqui... Não, aqui...
X mesmo. Eita, e agora? Peraí, deixa eu ver. Que próximo. Mas aqui vai ser 0, vai ser 1. Não, aqui não era isso que eu pensei. Aqui. Quem é Grifordia? Fala um oi aí no chat. Bom, deixa eu voltar esse código aqui. Funciona com 1. Funciona com 2, pronto. Outra forma aqui também era verificar se, em vez de eu verificar se o próximo é par, eu posso verificar se o x é par. E aí posso fazer assim. Se ele for par, então o próximo, aí eu vou e somo o próximo de novo, porque ele já tinha mais um, e não verifico o x, a entrada, e não o par. Beleza? O que vai escolher um ou outro, se a pessoa vai escolher um ou vai escolher outro, fazer aqui x, ou verificar aqui se x é... tem outra coisa legal também. Poderia fazer aqui, ó, x igual a mais 2, certo? E aí se x é par, na verdade, se x é par, mais 2 aqui já vai ser par. Então, eu não faço mais isso, certo? Eu não faço mais isso porque eu já cheguei no par. Mas, se o x for ímpar, né? Imagina, o x é 1. X é 1. Somei com 2, fui a 3. Mas ele tinha que ser igual a 1. Então, eu posso verificar o seguinte. Eu posso verificar se o x for ímpar, ou seja, o resto da divisão é igual a 1, eu faço uma brincadeirinha aqui, ó, de dou um passo para trás com o próximo. Vamos ver se isso funciona. 1 dá 2 e 2 dá 4. Ó, funciona também. Tá? Então, ó, 3 formas aqui que a gente fez, né? Problema extremamente simples, mas a gente pode fazer de 3 formas. Qual que está errada? Nenhuma. Qual que está certa? Todas. Tá? A escolha de cada um, é forma de pensar de cada um. O importante é saber que tem várias formas, tá? Vamos ver aqui qual é o próximo. Então, o próximo é do mês, né? Leia um valor inteiro entre 1 e 12, inclusive, né? Inclusive o 12. Correspondente a este valor, deve ser apresentado como resposta o mês do ano por inteiro em inglês, tá? Cuidado aí que é em inglês. Com a primeira letra maiúscula. 4, ele colocou aí abril. Certo? April. Então vamos lá para o código. Então, ó, mês. Aí lembrando, né? Ele fala ali entre 1 e 12. Eu preciso validar se o número está entre 1 e 12? Não. Tá? A entrada nesse caso sempre vai ser bonitinha. Então, basicamente é o seguinte. Se o mês é igual a 1, a variável ali, nome mês, vai ser igual a, como que é janeiro em inglês? January. E aí eu vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí vocês, já falei, né? Vocês tomem cuidado com isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês fazem os outros, né? Aí... deixa eu ver.
do exemplo, May, June, Julie, August, September. Aí vamos executar. E aí, February, 4, April, 8, Agosto, 9, Setembro, tá? Este aqui eu vou mandar lá pro Uri. O outro eu não mandei não, mas eu vou mandar esse aqui. É o 1052. Vamos fazer um teste aqui de uma coisa aqui. Eita, runtime error. Por que saiu esse runtime error? Tá? É importante, inclusive, ter saído esse erro aqui que não estava no script. Aconteceu por isso aqui, ó. Vou mostrar lá, executando. O que acontece se eu colocar um mês que não está aqui? Certo? Não é que o problema vai colocar uma entrada inválida, do tipo, ele falou que era de 1 a 12, não é que ele vai colocar 15. Mas como o meu código ele não trata até o 12, né? Então, se ele colocar aqui 12, aí vai justamente dar um runtime error, vai dizer que o nome não está definido. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque o nome só é definido, né, a variável nome mês, só é definido quando ele entra dentro de algum if. Como ele não entrou dentro de nenhum desses, porque o mês é 12 aqui no exemplo, então quando ele chegou aqui, ele vai ver, opa, o que é nome erro? Nome erro não está definido, então ele não faz. A forma correta de fazer isso era definir até o 12, mas eu posso fazer isso aqui, ó, que aí pode ser uma solução mais genérica, que sirva para outros casos. Define uma variável vazia nome mês só para inicializar, para garantir que a variável sempre existe, né? Então, se eu colocar aqui vazia e executar aqui com 12, minha CD não vai sair nada aqui, né? Por quê? Porque ele imprimiu lá uma string vazia. Então, vou copiar de novo. Vamos vir aqui no exemplo. Enviar. Olha, ele deu aqui 20% de respostas erradas, que é justamente o mês 10, 11, 12, tá? Equivale a 20% aí das entradas, ok? É para corrigir isso, né? Só 10, 12. Aí. October. O maiúsculo. November. E December. Aqui é mais para validar a escrita do que a lógica, né? E aí eu posso, neste caso, posso tirar esse carinha daqui. Ok? Então tá aí 2 exercícios feitos. Beleza? Vamos para o próximo. Bom, então, este código aí, esse que a gente viu, o if, né? O que acontece no if? No if, se uma condição dada for verdadeira, então ele vai executar aquele código. Só que ele não tem uma instrução alternativa que vai ser executado caso aquele código seja falso. Para isso, a gente precisa do if else, tá?
Neste caso, a gente vai utilizar o if else, né? Então vai ter uma condição, e aí se essa condição no if for verdadeira, vai ser executado o bloco do if. Se essa condição for falsa, então vai ser executado o bloco que a gente vai colocar lá no else. Novamente lembrando que a definição do bloco aí é por linha, é por indentação, tá? Dito isso, eu poderia utilizar o if e o else para resolver esses dois exercícios que resolvemos anteriormente. A forma que vocês poderiam fazer é essa aqui. Se x módulo 2 igual a zero, ou seja, ele é par, então a gente vai somar com 2. Se x módulo 2 igual a zero, ou seja, o número é par. Então, o próximo vai ser igual a x mais 2. Se não, o próximo vai ser igual a x mais 1. Isso aí também é uma forma de resolver. Será que funciona? Se for 1... gente, ó, toma cuidado que vocês estiverem fazendo isso aqui. Vejam que eu criei mais outros arquivos. Mas quando eu mando executar, ele sempre executa aqui esse main. Não sei como é que daria para fazer isso diferente. Mas ele sempre executa o main, tá? Então, se estiverem usando aí o repli, cuidado, que tem aqui essa pegadinha. Então você acaba usando aqui os arquivos, pelo menos aqui para o nosso caso, mais como um repositório ali de código do que executado ali mesmo, tá? Então, mandei executar aqui com 1, 2, mandar executar aqui com 2, 4, certo? Então, o mesmo exercício, como a gente conheceu agora uma ferramenta a mais, a gente já consegue fazer ele um pouco diferente, tá? Vamos ver o caso dos meses, tá? Tem um negócio aqui, nesse caso dos meses, que ele, veja só, a ideia é que esse tipo de problema, essas condições, elas serão, digamos assim, exclusivas. Apenas uma vai ser executada por vez. Só que não tem nada no código que me garanta isso. O que me garante é o problema que eu conheço e a forma como eu sei que executou, tá? Mas se for para fazer uma análise do código, para de repente determinar onde que tem um bug, alguma coisa do tipo, eu vou ter que olhar para o código e sair analisando um por um. Eu tenho que verificar esse mês. Aí, se o mês for 1, ele entra aqui. Só que depois eu tenho que verificar cada condição para todas as outras, tá? Sendo que esses caminhos, eles são exclusivos. E o else eu vou utilizar nessas situações, quando eles são exclusivos. Aí eu vou fazer o seguinte, copiar esse cara para cá, aqui de novo para o main, copiar para cá, vou fazer isso aqui, ó, encher de else aqui, tá? Só que eu tenho que pegar tudo que está embaixo, para cá, vou selecionar tudo, selecionei tudo, ó, e vou aqui dar um tab, certo? Dele foi um pouquinho, então o else está embaixo aqui, ó, do if, todo mundo está dentro do if, tá? Então eu sei que uma vez que o mês é 1, ele entra para cá e essas outras linhas aqui, na hora que eu tiver uma análise do código, eu ignoro, tá? Eu ignoro porque eu sei que se entrou aqui, não vai entrar aqui com certeza. Do outro jeito, eu não podia ignorar. Eu tinha que analisar todos eles, tá? Se mês igual a 1, entra aqui. Se não, vou verificar. Mês igual a 2, vai entrar aqui. Se não, ou seja, se o mês não for igual a 2, aí eu entro novamente aqui, seleciono aqui, opa, todo mundo aqui abaixo deste else do if mês igual a 2, seleciono todo mundo e dou um tab, tá? Aí novamente, se o mês for igual a 2, então eu sei que para baixo ele não vai entrar mais.
De novo, faço um else. Mais uma vez, seleciono todo mundo para baixo e dou um tab. De novo, seleciono todo mundo para baixo e dou um tab. Venho aqui para o else do mês, seleciono para baixo e dou um tab. Vou parar por aqui, vou deixar o restante para vocês fazerem, tá? E aí, a execução do código vai, assim, ou melhor dizendo, não a execução, né? O resultado do código não vai mudar em nada, mas para nós seres humanos lermos o código vai ser bem mais fácil, vai ser bem mais simples. Importante a gente também ter essa preocupação minimamente para o código estar a gente conseguir ler o código, tá? Vamos executar aqui, pegar os extremos, tá? Pegar os extremos é uma estratégia aí para a gente testar para ver o que está acontecendo, beleza? Então é para isso que a gente usa o if e o else, tá?